sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. E este vídeo vai ser mais uma batalha entre livros, e essa batalha vai ser difícil porque os concorrentes são um dos meus livros favoritos da vida e um livro de um autor muito renomado aqui do Brasil. E a batalha vai ser entre Frankenstein, de Mary Shelley, e Esfinge, de Coelho Neto. Vamos para as apresentações. Começando por Frankenstein, que é um dos meus livros favoritos, mas eu já adianto que eu não vou passar pano para ele, a batalha aqui vai ser justa, tá? Frankenstein conta a história de Victor Frankenstein, um homem que decidiu brincar de Deus. Ele decidiu construir um ser humano. Ele literalmente construiu um corpo humano através de partes de outros corpos que ele roubou, na verdade. E através da ciência ele conseguiu animar este corpo, ele conseguiu dar vida a este novo ser. O problema é que quando ele finalmente atingiu esse objetivo, ele ficou totalmente aterrorizado com o que ele tinha feito e caiu doente. Então, enquanto ele estava incapacitado, a criatura que ele criou acabou saindo para o mundo. Essa criatura era um livro em branco, ela não tinha ideia do que ela era, de qual era o lugar dela no mundo, do que era o mundo, a sociedade. Ela simplesmente estava andando aí sem nenhum destino, até que ela encontrou os primeiros seres humanos. E esse encontro foi péssimo, obviamente. Quando as pessoas deram de cara com essa criatura estranha, elas ficaram aterrorizadas, e com razão, e acabaram tentando atacar a criatura, que teve que fugir para se salvar e se esconder. O lugar onde ela se escondeu permitia que ela observasse uma família, e através dessa observação ela aprendeu muitas coisas, porque realmente, como eu disse, quando essa criatura nasceu, ela não tinha ideia de nada, ela era realmente um livro em branco, ela não tinha pensamentos, ela só tinha instinto, mas ela era muito inteligente, então através dessa observação ela aprendeu a falar, ela aprendeu a pensar. Infelizmente, quando ela tentou contato com essa família, eles também ficaram chocados com a aparência dessa criatura e também, como outras pessoas, tentaram destruí-la. E a criatura ficou muito magoada com isso, porque ao longo dessa observação, desse aprendizado pelo qual ele passou com essa família, ele criou muito amor por ela, ele tinha carinho, ele ajudava a família. Então ele achou que ele poderia, a criatura achou que ela poderia fazer parte da família também. Quando ela percebeu que ela nunca seria parte de nada, ela só teve uma opção, que foi voltar para seu criador. E quando ela volta para confrontar Frankenstein, ela descobre que o seu criador não tinha a menor ideia do que fazer com ela. Ele não tinha um propósito para ela. Ele simplesmente queria criar e fez o experimento, deu certo, olha só. E depois que a criatura sumiu, ele nem pensou em correr atrás dela para saber o que tinha acontecido com ela. Ele simplesmente esperava que ela tivesse sumido, desaparecido, voltado para a Terra. E Frankenstein, em momento algum, teve a intenção de resolver esse problema. Ele simplesmente não queria se responsabilizar. Isso revolta a criatura, somado com todas as outras coisas que aconteceram na curta vida dela. Ela decide que o propósito da vida dela, então, é caçar Frankenstein, fazer da vida dele um inferno. E aí começa uma caçada, uma batalha entre os dois para ver quem sai vitorioso no fim das contas. A Esfinge é uma história que se passa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, numa pensão. A pensão da Miss Barclay é um lugar bastante distinto, mas abriga sim algumas pessoas bastante diferentes, mas nenhuma delas se compara ao novo inquilino que acabou de chegar, James Marion. James é uma pessoa bastante diferente, tanto fisicamente quanto no seu comportamento. Fisicamente, ele é um homem alto, forte, bastante másculo, exceto pelo seu rosto, que é muito feminino, muito bonito também. Já no seu comportamento, ele tem algumas atitudes que deixam as pessoas bastante intrigadas, sem saber como reagir. Como, por exemplo, num caso que é citado aqui, de uma briga que ele teve com um homem num clube, que ele ganhou essa briga, porque ele era muito forte, mas no segundo seguinte ele estava chorando como uma moça, e ninguém entendeu por quê. Esse comportamento bastante díspare faz com que as pessoas já sintam um pouco de apreensão perto dele, mas somado a isso tem o fato de que ele mesmo acaba se afastando das pessoas. Ele é uma pessoa bastante reclusa, ele não se aproxima, não permite que as pessoas saibam muito sobre quem ele é. Isso acaba mudando em uma noite em que algumas coisas estranhas estão acontecendo ali na pensão. O James acaba convidando um dos moradores para conversar, e nessa conversa ele fala um pouco sobre si mesmo e entrega para esse morador um livro. E diz para essa pessoa que ela pode ler e pode traduzir esse livro, que está, se eu não me engano, em alemão. Esse morador, que na verdade é o narrador da história, fica muito intrigado com esse livro, porque conforme ele vai traduzindo, ele não consegue decidir se isso é uma história de ficção muito louca ou um diário de algum experimento inominável. E para piorar, quanto mais ele avança nessa tradução, mais coisas estranhas começam a acontecer na pensão.
E no meio disso tudo, o James some. Ele simplesmente não responde nada, é impossível conversar com ele sobre o livro ou sobre qualquer coisa, ele simplesmente some. Acontece que, segundo esse livro, o James é resultado de um experimento. E ele precisa descobrir o que é esse experimento, ele precisa descobrir quem ele é, porque se ele vai viver ou vai morrer, depende dessa informação. E é isso, esses são os dois competidores. E agora vamos para as categorias. A primeira delas é ciência. Ambos os livros usam como base a ciência para trazer essas criaturas à vida. No entanto, para ser sincera, eu acho que nenhum dos dois merece esse ponto. Porque em Frankenstein, por exemplo, a gente sabe que o Dr. Frankenstein utilizou medicina, física, química, as ciências para trazer essa criatura de volta à vida. Mas ele não explica muito bem o que aconteceu, ele passa por cima, obviamente, ele não teria como explicar muito bem o que ele fez, mas é bem por cima, a gente só fica sabendo mais do horror que ele sentiu depois que a criatura criou vida. Já em Esfinge, a gente até tem uma explicação mais detalhada, mas as partes da ciência, da medicina em si, é muito pouca. A forma como o médico conseguiu trazer a criatura dele à vida aqui foi muito sobrenatural, foi muito esotérica. Mas como eu tenho que dar um ponto, nessa categoria quem vai levar vai ser Esfinge. Mas é só porque o autor fez um esforço maior para explicar o que tinha acontecido, e não porque ele foi muito adepto da ciência no caso dele. A segunda categoria é drama. E nessa categoria eu já vou logo de cara dando ponto para Frankenstein. Sim, nessa categoria ele é o vencedor absoluto. Frankenstein é drama do começo ao fim. Tanto da criatura quanto do médico, a gente tem muita carga emocional aqui. Na Esfinge a gente também tem drama, mas ele é muito focado na criatura. Então a gente só fica sabendo que ele existe, né, que o que está acontecendo, quando o narrador entra em contato com o diário, o livro que o James entrega para ele. Então, apesar do drama ser muito interessante, pra mim, na verdade, foi a parte mais interessante aqui deste livro, apesar disso, é uma parte muito pequena do livro em si. Terceira categoria, mistério. Ambos os livros têm mistério. Em Frankenstein, a gente fica sabendo da história entre o médico e o monstro, do médico e a criatura, porque o médico vai contando sua história desde o começo. Então a gente só fica sabendo do porquê ele chegou nesse ponto, como é que ele tá em frangalhos no círculo polar, por que ele tá desse jeito, onde ele está, porque ele vai contando a história e a gente vai desvendando junto com ele o que aconteceu. Na Esfinge, a gente começa nesse lugar pacato, super parado na verdade, uma vida que é rotineira, até a chegada de uma pessoa estranha, que tem comportamentos estranhos e coisas estranhas acontecem ao redor dela. E isso vai mexendo, vai pondo as pessoas cada vez mais preocupadas, mais intrigadas. Isso vai fazendo as pessoas se movimentarem, saírem da rotina delas. E a gente só fica sabendo das coisas porque o narrador acaba se envolvendo inesperadamente nessa situação e ele não descansa até de saber o que está acontecendo. Ele vai investigando e a gente vai investigando, participando desse processo investigativo junto com ele. Então, nesse caso, eu vou dar o ponto para os dois livros, porque eles realmente foram muito bons nesse quesito, eles realmente souberam envolver a gente nessas investigações, nessa trama, e fizeram a gente ficar antecipando o que está acontecendo com essas criaturas. Quarta categoria, ambientação. Os dois livros retratam muito bem a época em que eles se passam. Eles foram escritos, Frankenstein foi escrito no século XIX e a Esfinge no começo do século XX. E a ambientação ali faz com que a gente veja as vestimentas, os lugares, é muito bem descrito, muito bem elaborado. Então, mais uma vez, ambos os livros recebem ponto nessa categoria, porque são muito bem escritos, não tem como negar. Quinta categoria, personagens envolventes. E nessa categoria eu vou de novo já sair dando ponto antes de explicar. Frankenstein ganha disparado. A verdade é que em Esfinge a gente tem muitos personagens, muitos mesmo, mas a gente não aprofunda nenhum deles, exceto James, na verdade. O próprio narrador é um personagem na história. Ele é, na verdade, um investigador aqui. Ele está ativamente falando com as pessoas, buscando pistas e traduzindo o livro. Ele é um personagem aqui, mas ele fica tão de fora, apenas investigando o que está acontecendo, que a gente não cria muito vínculo com ele em si. A gente acompanha as divagações dele, as análises que ele faz ao longo da história, mas tirando o capítulo final, eu não senti em nenhum momento que ele era um personagem em si. Ele era realmente só um narrador. E pra ser sincera, como você já deve ter reparado, eu nem sei o nome dele.
Já em Frankenstein, a história foca muito nesses dois personagens, Frankenstein e sua criatura. E eles são muito envolventes, eles consomem a gente durante a leitura. O Frankenstein, o Dr. Frankenstein em si, é um dos personagens que eu mais odeio na literatura. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só falando mal dele, porque o cara é... eu não suporto ele. Já a criatura faz muitas coisas erradas, eu não vou passar pano pra ela, mas eu não consigo odiar ela. Eu não consigo ver como um ser maléfico, como todo mundo na história vê. Como eu disse no começo, Frankenstein é um dos meus livros favoritos da vida. E ele é meu livro favorito justamente por causa desses personagens. Eu simplesmente, depois de terminar o livro, eu não conseguia parar de pensar neles e ficar analisando as coisas que eles fizeram. Enfim, este livro, em matéria de personagens, é com certeza o vencedor dessa categoria. Não tem nem comparação com Esfinge. Sexta categoria, entretenimento. Como eu disse, ambos os livros são muito bem escritos. Eles têm uma ambientação perfeita, os personagens são muito interessantes, tem mistério, tem drama, tem de tudo. Esses livros são maravilhosos. Mas nessa categoria, quem vai receber o ponto vai ser Frankenstein. E eu poderia sim ter dado ponto para os dois, porque eles são livros muito bons. Mas Esfinge perdeu o ponto por causa de um detalhe. Ao longo da história, o autor repete inúmeras vezes a descrição do jardim da pensão. E eu não consegui entender o porquê, porque nada muda. Eu ficava esperando, agora ele vai colocar alguma coisa ali que vai ser importante pro mistério, é pra gente observar isso, mas no final não faz a menor diferença. E ao longo da leitura, essas descrições repetitivas começaram a me enfadar, na verdade começaram a me irritar mesmo, porque eu sentia que eu tava perdendo tempo, porque nada disso acrescentava qualquer coisa à história. Então, por esse detalhe, Esfinge perde esse ponto. Então, pelas minhas contas, Frankenstein ganhou essa batalha. Mas eu realmente recomendo os dois livros, eles são maravilhosos. Frankenstein, como eu disse algumas vezes neste vídeo, é um dos meus livros favoritos, vale muito a pena ler, é um livro muito envolvente. Mas Esfinge não fica atrás, também tem aquele mistério que faz a gente querer saber o que está acontecendo. São livros muito envolventes, muito bem escritos, valem muito a pena ler. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante comparando os dois livros, porque as histórias são totalmente diferentes, em nenhum momento você vai ler um pensando em outro, eles são totalmente diferentes mesmo. A única coisa que tem em comum é que ambos falam de criaturas criadas pelo homem. Mas para mim foi muito interessante comparar os dois e ver a diferença entre livros que falam sobre ciência e livros que falam sobre esoterismo. Porque em Frankenstein, a criatura foi totalmente feita através da ciência. Medicina, química, física, enfim, foi um experimento científico mesmo. Já em Esfinge, a criatura ela foi parte concebida pela medicina e parte pelo esoterismo. E aí você tem em Frankenstein um mundo mais realista. Tudo que acontece aqui com a criatura, todas as consequências são muito reais. A gente realmente... eu acreditaria, se isso fosse possível, se essa criatura realmente existisse, tudo que aconteceu aqui, pra mim, é muito real. Já em Esfinge, tudo que envolve a criatura é muito sobrenatural. Nada ali é natural. Tudo acontece de um jeito que poderia ser até um sonho. E essa é uma grande diferença entre os dois, porque quando você chega no final de Frankenstein, quem tá duvidando recebe uma prova. A pessoa que tá duvidando, não, isso é alucinação dessa pessoa que tá morrendo. Não, a prova aparece na frente dela. Já em Esfinge, a gente pode acreditar no que a gente quiser, porque não tem como confirmar se o que aconteceu foi real ou se foi uma alucinação, um sonho, o que quer que tenha sido, a gente não sabe. E é isso, essa foi mais uma batalha de livros muito bons, que se você ainda não leu, eu realmente indico qualquer um dos dois, os dois na verdade, leia, vale muito a pena. E se você leu, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você leu os dois, se quiser comparar, me falar a sua opinião, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo, até o próximo vídeo.